Jó capítulo 34. Deus não é injusto com ninguém. Eliú continua seus argumentos com Jó. Ele diz que eles que eram sábios, que o escutassem. Assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos, assim nós vamos examinar o caso e resolvê-lo do jeito que nos parecer melhor. Jó diz que é inocente e que Deus não quer lhe fazer justiça. E pergunta como poderia mentir dizendo estar errado. Sofro de uma doença que não tem cura, embora não tenha cometido pecados. Neste mundo, não há ninguém como Jó, que zomba de Deus como quem bebe um copo de água. Ele anda com homens maus e se ajunta com gente que não presta. E ainda diz: não adianta tentar agradar a Deus. Agora, vocês que estão me ouvindo, digam: será que o Todo-Poderoso cometeria injustiça? Ele nos paga de acordo com o que fazemos. Ele não é injusto com ninguém. Quem entregou o poder a Deus? Quem o fez governador do universo? Se Deus quisesse, na mesma hora, tomaria de volta para ele o nosso fôlego de vida. E todas as pessoas morreriam num instante e voltariam ao pó. Agora, Jó, você que é sábio, escute e preste atenção. Se Deus odiasse a justiça, não poderia governar o mundo. Será que você pode condenar aquele que é justo e poderoso? Deus condena os reis e as autoridades quando são maus, quando não prestam. Ele não mostra preferência pelas pessoas que estão no poder e nem favorece os ricos em prejuízo dos pobres, pois a todos ele criou. A morte pode vir de repente, no meio da noite. A pessoa tem um ataque e morre. Deus não precisa de ajuda para matar os poderosos. Ele sabe tudo o que fazemos, cada passo que damos. Não existe lugar, por mais escuro que seja, onde o pecador possa se esconder de Deus. Deus conhece a todos e castiga em público os que se afastam dele e não querem obedecer seus mandamentos. Eles fizeram com que os gritos dos pobres e explorados subissem até Deus, e ele os escutou. Mas se Deus se calou, ninguém poderá condená-lo. Se ele esconder o rosto, as nações ficarão sem defesa e nada poderão fazer para evitar que os homens maus os governem. Jó, será que você já reconheceu diante de Deus que sofre por causa de seus pecados e prometeu não pecar mais? Se você não aceita o que Deus fez, como espera que ele faça o que você quer? Vamos, Jó, responda. Diga o que está pensando. As pessoas sábias e sensatas estão te ouvindo e certamente dirão: Jó não sabe o que está dizendo e o que ele diz não faz sentido. É só examinar bem suas palavras para ver que ele responde como um perverso. Jó é pecador e pecador rebelde. Na nossa presença, zomba de Deus e não para de falar contra ele. E aqui termina a fala de Eliú. E quanto mais o ouvimos, mais entendemos o quanto ele estava longe de compreender os verdadeiros motivos de Deus, ao deixar que o diabo tocasse em Jó, e o quanto essa história de injustiças, ofensas, acusações e dores é semelhante à de Jesus. A começar pela acusação de que Jó se sentava com os maus e com gente que não prestava. Mateus 9:11 nos conta que os fariseus também acusaram Jesus de se sentar em companhia de publicanos e pecadores. Depois, diz que Jó estava pagando por seus pecados e injustiças, quando na verdade ele estava sendo provado para depois ser honrado por Deus. Jesus também foi castigado e achavam que foi por causa que Deus o castigava por seus pecados e não pelos nossos. Isaías 53:4 diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós achávamos
que ele foi afligido e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele nunca fez injustiça e nem houve engano em sua boca. Eu fico pensando que se nós lêssemos essa história de Jó, sem saber os verdadeiros motivos que foram apresentados no primeiro capítulo, onde já somos informados das verdadeiras intenções do Senhor, que eram provar ao diabo que havia homens retos e tementes a ele na terra, nós talvez também íamos achar que Jó tivesse um pecado oculto, não revelado, e que por isso era castigado. Entender os pensamentos de Deus, que, como diz a Bíblia em Isaías 55:8, são mais altos do que a terra e não são iguais aos nossos, faz todo sentido nessa história desse homem justo e temente, mas que passou por uma grande perda e dor durante a sua vida. Seus amigos, tentando dar-lhe uma resposta, como se pudessem, em sua frágil sabedoria, compreender os intentos de Deus, acabam causando-lhe mais sofrimento ainda do que ajuda. Por isso, quando Deus se calar no seu sofrimento, não busque respostas na ciência, nem em vãs filosofias. Vá à fonte de toda sabedoria. Vá à fonte de todo perdão, à fonte de toda justiça, à fonte de todo suprimento, à fonte de toda vida. Vá até Jesus e encontre nele todas as suas respostas. Nele, como dizem as Escrituras, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, não deixe que ninguém os engane. Colossenses 2:3. Eu termino aqui essa breve meditação deste capítulo e dessa linda história de Jó, que a princípio nos parece repetitiva e sem muitas revelações. Mas à medida que avançamos nas semelhanças do sofrimento dele com os de Jesus, entendemos a importância e a profundidade deste belo livro, o livro de Jó. Sugiro que você leia de novo este capítulo e encontre nele mais tesouros ainda e deixe seus comentários aqui no vídeo. Amém? Um abraço e até amanhã.